tá? O mundo que está aí. Bom, então esse é um agradecimento especial. Tá? Já começou, a primeira pergunta era para que serve. A filosofia já é um ponto de aula. Agradecer também a maravilhosa palestra, porque eu não conhecia sobre epistemologia do Sul. Eu sou muito atrasado nesse sentido, as novidades contemporâneas. Então, a minha pergunta é o seguinte, sobre a questão epistemológica, nós temos da história da ciência, a gente vimos, se concentra muito na questão metodológica, em que eu posso, vamos dizer assim, trabalhar o fenômeno como verdade, tá? No empirismo a gente tem toda, desde Guilherme Ockham lá no finalismo, é tudo particular, é o corpo. Depois a gente tem o empirismo idealista em Berkeley, radical em Hume, depois a gente tem o utilitarismo, tecnocracia, etc. Tá? Pragmatismo. Agora, as ciências da alma é outra metodologia. Então nós temos todo também uma questão do método dedutivo. Tá? Enquanto um é método indutivo, a gente tem um fenômeno, a coisa particular que a gente extrapola para o geral, e isso garante o dado de verdade científica. Na metodologia dedutiva, nós sempre vamos com um conceito, alguma teoria, alguma hipótese que a gente vai experienciar na particularidade do fenômeno do objeto. Tá? Então, são duas formas europeias, entendeu? Diferentes de dizer o que está com a verdade. Né? Para o idealismo alemão, tá? É o conceito, não é o fenômeno. Tá? O conceito, discurso, etc. Bom, mas eu queria dizer, ó, dentro da metodologia, para concluir, dentro da epistemologia do Sul, tem alguma variação neste sentido que acrescenta no nível da metodologia, do método científico? Obrigado pelas perguntas a todos. A gente passa agora para a resposta da mesa. E terminando as respostas, a gente abre novamente. Faltou o Éder. Depois do Éder tem... Eu esqueci o seu nome, desculpa. Marcos. Tá? Depois do Éder vai o Marcos. A gente fecha essa primeira rodada, vai as respostas e abrimos novamente, porque nós temos um tempo que vai para trabalhar com qualidade, tá? Queria agradecer aqui ao evento, à exposição da mesa. Meu nome é Éder, sou professor da rede pública, sou professor de sociologia, sou professor universitário, estudo ciência política no doutorado agora. E o que me chocou aqui na mesa foi quando, a pergunta é para a professora Suzy, desculpa, ela falou da epistemologia do Sul, mas em nenhum momento eu ouvi aqui, na fala da professora, só para a gente lembrar, o pensamento de José Carlos Mariátegui, que estava pensando na epistemologia do Sul aqui na América Latina, isso no início do século XX, lá no Peru. E também, vamos pensar aqui na década de 50, o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que tínhamos o filósofo Álvaro Vieira Pinto, que estava pensando na epistemologia do Sul, pensando a América Latina. Nelson Werneck Sodré, que escreveu 56 livros sobre o Brasil, tem teorias ali sobre a formação econômica brasileira, sobre a formação do nosso povo. Posso ir mais longe? Vamos pensar aqui no Darcy Ribeiro, que escreveu O Povo Brasileiro. Se aquilo ali não é epistemologia do Sul, não sei o que é epistemologia do Sul. E um renegado, jogado na lata do lixo da história, o professor Marini, lá, que ficou exilado na ditadura, que escreveu vários ensaios sobre a teoria da dependência, a teoria marxista da dependência. Isso também é epistemologia do Sul. Então, às vezes, a gente vai buscar na Europa, lá no Boaventura, que é um grande sociólogo, mas a gente esquece de toda uma formação de intelectuais aqui na América Latina. O próprio Celso Furtado, que fez parte da CEPAL, que também foi um grande centro de pensar a América Latina em epistemologia do Sul, né, contra o imperialismo, como a professora disse, o Império. Então, eu queria saber da professora como que está hoje os estudos nessa área e como que essa área da epistemologia do Sul, ela entende a formação desses teóricos, desses intelectuais, se existe campo de estudo desses intelectuais que foram colocados na lata do lixo da história
principalmente por uma filosofia e por uma epistemologia uspiana, de um domínio uspiano aqui em São Paulo, que se irradiou para o Brasil. Essa é a minha pergunta. Marcos. A dúvida que eu tenho é referente assim, só alguns pontos. Eu percebo que alguns comentaristas assim, da história da filosofia, quando eles falam da Grécia, por exemplo, eles já abrem uma perspectiva na direção que você colocou, Bruno, né? De que chegou ali, mas tem uma influência, mas o grego, quando teve várias condições, ele acabou aflorando ali. Então, você tem uma perspectiva, já uma abertura para essa leitura, mas como você estava colocando, eu queria a opinião sua e também dos outros, eu acho que é muito tímida ainda, né? Hoje, mesmo rapidamente, você alargou bem essa perspectiva, né? Essa visão. Então, em relação a isso, mesmo em relação aos gregos, só para começar do que é passado para nós, que é o início de tudo, né? Uma coisa que eu sempre tive dificuldade como estudante, eu queria ver a opinião de vocês também, ou de algum outro colega que está aqui, né? Essa superação, porque a gente sempre entende assim, a ciência é uma superação. Você é grato por tudo que foi produzido, mas chega um momento que essa teoria ficou lá. O que eu já acho um erro, porque só pôde chegar até lá porque teve todo um caminho dos outros, né? Mas a filosofia não, a filosofia é capaz de você trabalhar o antigo, o medieval e o moderno, vamos dizer assim, e ninguém supera ninguém. Então eu queria ver um pouquinho a partir do que vocês estão colocando aqui na mesa, né? Também esse dado. Para mim sempre é meio difícil, né? E uma outra coisa que eu queria, você citou Agostinho aí, que vai essa passagem da antiga para medieval. Uma coisa que a gente vê muito é, por exemplo, uma limitação da produção medieval. Quando se fala de medieval, nessa perspectiva que vocês colocaram, eu acho que acontece a mesma coisa, né? Mesmo sendo considerado, né, o centro da produção, se falou de medieval, não se produziu nada na medieval. Ali está tudo morto. É incrível. E quando você colocava, eu pensava nisso, porque você falou assim, ó, não só em relação a largar em termos de geográfica, de outros lugares, de outras situações, que de alguma forma, nesse intercâmbio, levam a produzir, mesmo ali na Europa, mas dentro da própria Europa, independente do tempo, no caso da medieval, os caras produziram e chegaram, agora vão começar a produzir, porque até agora não produziram nada. Então eu acho que a gente também, já na própria história oficial, já se comete erros também nesse sentido, né? Então tudo isso na perspectiva, não sei se está claro. Gente, tentar ser breve, né? São muitas questões e certamente terão outras. Eu acho que eu anotei os nomes aqui. Então, Ricardo, fico feliz de ter diminuído sua angústia, Ricardo, mas quando a gente começa a estudar epistemologias do Sul, a gente começa a desenvolver o desespero. Então, bem-vindo ao seu novo estado. A angústia diminui muito, muito mesmo, porque você vai resolver uma série de questões. Mas aí você vai se deparar com problemas bastante concretos que não vão despertar um sentimento existencial como angústia, mas outro, né, que é o desespero. Você pergunta se você acha que o Bolsonaro mostra a cara do Brasil. Não acho, cara. De jeito nenhum. Eu sou muito otimista nesse sentido. Não acho que o Bolsonaro represente de maneira nenhuma o que as pessoas são no Brasil. Acho que ele não são os racistas, os misóginos, os defensores da ditadura, que necessariamente estão votando ou dizem que vão votar, porque eu espero que o pessoal mude de ideia, no Bolsonaro. Eu acho que a gente está vivendo um fenômeno de esvaziamento, né? De identificação com um discurso que, por alguma razão, está causando uma sensação de bem-estar. Acho que o viés é muito mais psicanalítico do que de concepção de povo. Eu não vejo o nosso povo assim, eu acho que não é bem por aí, assim. Então,
enfim, esse é o que eu posso contribuir. E só fazer uma menção, né? Você falou do Oswald de Andrade, eu gosto sempre de mencionar isso, né? O Oswald de Andrade, sim, é filósofo, né? E não passou no concurso na USP, né? É ótima essa história. Que é bom pra gente lembrar quando a gente não passa nos concursos, né? Ele não passa no concurso do departamento de filosofia. Falam pra ele que aquilo não era filosofia. Então, que ele não podia. E ele não entrou, não pôde trabalhar na USP, né? E só pra vocês verem como que é o grau, né? Do que é filosofia e do que não é. As observações do Jesus. Essa sensação que a gente tem em relação aos manuais de filosofia, eu brinco que é parecida com a sensação que a gente tem com os caderninhos do Estado de São Paulo, né? Eu brinco que uma boa atividade pedagógica para esses materiais é fazer uma fogueira no meio do pátio. É por essas coisas que eu recebo meus processos, tá, gente? Depois. Qual atividade pedagógica? Já perguntaram isso, né? Pessoas, qual atividade pedagógica de filosofia a gente poderia fazer com os caderninhos? Paulo, tem uma ideia boa. Você pega o fósforo, tudo com segurança. Tudo com segurança, sem machucar ninguém, entendeu? Cuidem lá, acho que é isso. Agora, pegando a fala do Jesus, eu acho que essas teorias todas que chegam pra gente agora, e de fato elas estão chegando muito agora, né, já justifico depois da minha fala, ela nos coloca mais um desafio. A gente, quando faz graduação em filosofia, depois pensa, vou fazer uma especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Eu tenho dito muito o seguinte, a gente tem que fazer outra graduação, né? Não estou querendo dizer formalmente, né, ir num lugar, até porque não existe nenhum curso de filosofia, pelo menos acho que no Brasil não existe nenhum, que a formação fosse toda de outra maneira. Mas é uma graduação que você tem que fazer em casa. Você vai ter que estudar muita coisa de novo, do zero, com aquele mesmo encantamento que você teve a primeira vez que você pegou o Parmênides, né? E acredite, tem muita coisa boa e que vai causar os mesmos orgasmos intelectuais, né? Não fica atrás de nenhum outro tipo de teoria que a gente tenha estudado. A questão do Everton, se melhorou. Melhorou muito, Everton. Cadê o Everton? Tá por ali. Melhorou muito, Everton. Eu não achava que ia ver isso, na verdade. Não achava. Achei que a gente não ia conseguir ver. Quando eu comecei a fazer graduação, quem queria fazer um trabalho de mestrado ou doutorado em filosofia latino-americana, ou quem queria fazer naquela época nem era africana ainda. Filosofia latino-americana era o máximo que a gente desejava. Você sabe que os desejos da gente estão vinculados àquilo que é minimamente oferecido. Nem